impedindo esse tráfego. E isso é trabalho que está sendo feito, foi um pedido nosso lá atrás, inclusive, que eu acho que o IBAMA demorou a nos atender nesse sentido de melhorar esse trabalho. Essa anilha podia ser criada muito tempo antes e demorou por próprio impedimento do próprio IBAMA. Então, nós queríamos e queremos outra melhor ainda que impeça que fique realmente somente o cativeiro. É isso que nós queremos. Eu agradeço. Só lembrar isso aí. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde a todos. Carlos Eduardo Franck, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Carlos Gomes, que aos 2, 3 anos já estivemos lá com o senhor no seu gabinete, onde levamos alguns números que seria impossível se desfazer desses 40 milhões de aves. Depois, falando com o senhor Ricardo Bonfim Machado, esses 250 bicudos que hoje existem na natureza, com certeza não é obra dos criadores, né? E sim do habitat, né? Ficou claro para mim isso aí, senhor. Não estou lhe questionando, estou só pontuando. Também falando com o Rodrigo Ribeiro, é um excelente trabalho que é feito pela Polícia Federal. A falsificação existe, nós nunca negamos e vai continuar existindo, que existe em todas as áreas, a Polícia Federal está aí para isso, mas também nós recebemos anilhas fora dos padrões. E eu tenho um laudo da Polícia Federal de Minas Gerais, onde diz que qualquer análise, fora aqueles absurdos que o senhor mostrou ali de 6 milímetros, numa anilha de alumínio, ela fica inconclusiva porque ela vem fora e o próprio IBAMA admite isso. Tanto é que em 2013 ele mudou, e ressaltar que esse pedido era nosso desde 2006, dos criadores, que se criasse uma peça com mais segurança jurídica até para nós, digamos assim. E também quando falo em soltura, que se nós soltarmos, não são os 38 milhões de pássaros que vão morrer, quantos outros eles vão matar na natureza? Porque são pássaros que têm uma saúde diferente, que tem remédios, tem tudo. Foi quando o europeu chegou aqui, o índio morria de gripe, que para nós não nos impede sequer de trabalhar. Era isso. Muito obrigado. Meu nome é Alessandro, sou de Ribeirão Preto. Gostaria de falar com o Rodrigo, perito da Polícia Federal. Rodrigo, nós até buscamos a sua ajuda, se possível, porque nós passamos por uma situação muito difícil. Hoje nós trabalhamos assim com mistura genética. Então, esse criador tem pai e mãe de uma raça, eu tenho de outra raça. Então, eu procuro misturar essa raça com a minha. Eu conheço ele, às vezes, por um conhecimento de campeonato. Eu recebo uma ave dele. Ela entra em minha casa. Eu sou vistoriado por um perito ambiental que, às vezes, muitas das vezes, eles não têm nenhum conhecimento. E nós nos sentimos sem nenhuma forma de ação. Simplesmente, o que eles falam ali tem que ser respeitado, nós somos multados e ali acabou. Aconteceu fatos que eu recebi aves de outra pessoa, meu criatório é totalmente legal, e eu disse para a pessoa, pro oficial que estava me fiscalizando, falei, olha a minha relação, que nós temos hoje uma relação, o senhor sabe muito bem disso, que nós temos um trâmite online, então, olha a relação minha, eu recebi essa ave há 2 dias atrás. Cabe aos senhores levar essa ave de quem eu adquiri e responsabilizá-lo por isso. No entanto, eu não tenho nenhum aparelho para poder verificar a falsidade ou ver se é verdadeiro ou falso esse tipo de anilha. Não tenho nenhum instrumento de medição e não fui treinado por nenhum órgão ambiental ou federal para poder eu me defender. Por entanto, meu CPF hoje é negativado por esse tipo de ação. E eu não fui culpado, estou aqui disposto, porque a nossa criação, ela gera hotéis, combustíveis, pedágios e muitos outros. E nós estamos à disposição. Muito obrigado, senhor. Quem mais? A senhora.
Nós temos que falar, não temos nenhum tipo de defesa contra nada. Adriane, de Goiânia. Eu estou aqui representando o deputado Thales Barreto, do estado de Goiás. Eu acompanho já a criação há mais de 20 anos e acompanho a luta dos passarinheiros há todo esse tempo. A gente tem sofrido com a falta de legislação específica, a criação de várias INs que durante todo esse tempo só vem retirando os direitos dos passarinheiros. Dentre essas alterações, acho que a principal dela, se o IBAMA se diz um órgão de preservação, como que ele quer limitar a quantidade de pássaros que um criador é permitido que ele crie? Hoje, na natureza, pode até ser que uma fêmea tire 2, 3 ninhadas por ano, ou que uma fêmea bote só 2 ovos. A nossa realidade, a realidade dos passarinheiros não é essa. Tem várias fêmeas que botam 3 ovos, a gente tira vários filhotes numa temporada, e assim, limitar que cada passarinheiro, amador no caso, tire apenas 15 filhotes por ano, né, do seu plantel todo. Então eu acho que o IBAMA está saindo um pouco da sua parte, né? Ele não está preservando, e sim ele está contribuindo para a extinção. Porque se tem alguém que falhou nesse processo, não foram os criadores, porque os criadores tiram os filhotes. Foi o próprio governo que não consegue controlar o habitat natural dessas aves, que não consegue preservar as matas, que não consegue preservar as nascentes, que é o habitat onde os curió e os bicudos, que é a região pantaneira, onde eles, né, se localizam. Então eu queria muito que assim, vocês ajudassem no sentido de criar uma legislação que desse segurança jurídica para todos os criadores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, sou de Goiânia. Como um senhor falou agora há pouco, o tráfico de animais hoje no Brasil e no mundo, ele é o 3º maior tráfico, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. Temos claramente que a proibição do uso de drogas não resolveu, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Vemos também claramente que a proibição e comércio legal de armas não foi resolvido, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Por que será que a proibição da criação legítima, da criação legal de animais, viria a resolver alguma coisa? Ela simplesmente estaria aumentando o tráfico ilegal de animais e aumentando assim também a caça nos poucos ambientes domésticos que ainda restam no país. Então, assim, sou contra a PL 3264 e acho que a gente tem que dar um fim nisso, porque já vem há 4 anos sempre vindo em processo de votação e sempre trazendo angústia para os criadores, porque nós vivemos numa categoria que não temos um respaldo jurídico concreto. Hoje vivemos sobre INs, vivemos sobre legislações que não dão aos criadores, às pessoas que realmente trabalham e protegem o meio ambiente, um respaldo jurídico. Hoje qualquer um de nós, criadores legais e que somos apaixonados pelas aves, nós damos mais à nossa família, mais aos nossos animais do que à própria família. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar uma forma de legitimar ainda mais a criação comercial, a criação legal, dar mais ênfase aos criadores amadores, porque é claro que desde 2011 não houve nenhuma criação, não houve nenhuma abertura de nenhum criador comercial no país. Vejo relatos de vários criadores que vêm tentando abrir um criatório comercial para tentar entrar no ramo e comercializar suas aves, mas não consegue, porque ele é barrado em algum processo, durante o processo de licitação, durante o processo de abertura de criatório. Então, assim, temos que dar mais valor ao criador amador. O criador amador hoje ele faz muito pelo país e recebe muito pouco, tanto em valores monetários quanto quanto incentivo, em elogio. A gente não tem incentivo nenhum como criação amadorista do país. É só isso. Obrigado a todos e obrigado a todos que estão aqui presentes. Nós temos a inscrição de um deputado e nós vamos fechar agora nessas últimas 3 aqui, porque vai começar a ordem do dia, nós vamos precisar ir para o plenário. Então, essas últimas 4 aqui, e aí encerra, porque nós vamos ter ainda as considerações finais e a gente tem que ir para o plenário, deputado.
senhor presidente Rodrigo, senhor vice-presidente Carlos Gomes, em seu nome cumprimentar toda a mesa. Eu sou o deputado Adriano do Baldi, de Goiás. Gostaria aqui de parabenizar o João Araújo, que é presidente da Federação de Goiás, o Ailton e o Altair, que é do clube. Eu conheço a luta de vocês há muitos anos. Eu trabalhei há muitos anos ao lado do ex-deputado Sandro Mabel, que defendeu esta bandeira. Eu conheço na totalidade a maneira que vocês trabalham lá em Goiás. Pelo meu querido estado de Goiás, eu posso dizer sim e não à PL 3264. Conte com meu apoio e vamos juntos buscar mecanismos para regulamentar as pessoas de bem, que, como foi dito aqui por outros parlamentares, que hoje criar passarinho é a mesma coisa de criar família, familiarizou. E, além disso, gera emprego e renda. Então, fica aqui o meu apoio, o meu carinho, para que a gente possa barrar essa PL 3264. Muito obrigado, presidente. Nós vamos fazer uma última rodada aqui rápido. Peço que todos sejam breves. O senhor primeiro. O meu nome é Edilson, de São Paulo. Eu queria contar aqui, eu tive há uns 20 dias atrás nos Estados Unidos, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, distrito de Framingham. E lá, deputados, eu fui assistir um torneio de espécies brasileiras: curió, bicudo, trinca-ferro e canário da terra. Por coincidência, essas aves que têm uma maior incidência em tráfico. E passei lá, agora é a segunda temporada. O ano passado eles já fizeram a primeira temporada. Então são americanos, brasileiros, cubanos, portugueses que gostam de pássaros, criam pássaros, importaram, a partir de importações aqui, estão criando lá e pegaram a cultura dos torneios. E eu confesso para vossas excelências que eu fiquei envergonhado de contar sobre esse PL 3264. Eu acho que eu ia arranhar a imagem do nosso país. Porque é inconcebível, é incompreensível como que uma convicção política ela pode ser tão contrária às convicções técnicas, acadêmicas. Vai tão na contramão de uma coisa tão patente, tão óbvia. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir, para falar sobre isso, né? Os pontos prós, contras. Inclusive, lá é um país onde, como o professor falou, tem grandes felinos. São 6 mil, professor. Só no estado do Texas, 2 mil. Lá pode criar passarinho. Para criar os pássaros das espécies americanas tem que ter uma licença. Os pássaros que não são americanos pode criar, vender à vontade, despachar de avião, sem GTA, sem documento nenhum, andar de carro, fazer qualquer coisa. Então é a liberdade com responsabilidade. Eu acho que o pessoal quer aqui, muita gente quer, é transformar o criadouro dele num criadouro empresa. Pagar impostos, contratar funcionários, ter um CNPJ, ser um microempreendedor, ser um empreendedor e gerar divisas para o país. Tudo de acordo com que toda a legislação atual prevê e os tratados que o Brasil assinou propõem também. Então, minha palavra é essa. Muito obrigado. Excelências, me chamo Bruno, sou médico veterinário, professor, represento a Federação Ornitológica do Brasil. O nosso segmento é exclusivamente de pássaros domésticos, dos canários belga. E a nossa categoria, há muitos anos, reproduz esses animais em cativeiro. Os canários belgas são domesticados há mais de 5 séculos. São animais de companhia, são animais populares no mundo inteiro. Tem inúmeras canções, poemas, etc. e tal, dos famosos canários belgas e o seu canto maravilhoso. Na federação a gente faz um trabalho sério com práticas éticas, com médicos veterinários, com conceitos de preservação, de bem-estar desses animais, e nós só queremos o direito de continuar a nossa atividade preservando essas espécies já domesticadas há 5 séculos, continuar reproduzindo esses pássaros pelo trabalho de todos esses criadores que são apaixonados por isso. É só para isso que a gente gostaria aí da atenção de vocês. Muito obrigado.
Luiz Paulo, sou do Rio de Janeiro e conselheiro no CONAMA. Tive com um deputado há uma semana atrás. E eu queria trazer alguma informação extra que pudesse acrescentar aqui no debate do PL. Primeiramente, a questão das anilhas. Houve uma grande produção de anilhas fora do padrão exigido pelo IBAMA, pela empresa que tem a licença do IBAMA para fazê-lo. Isso criou uma celeuma muito grande. O atual diretor de proteção ambiental do IBAMA detém todas essas informações, o Olivaldi, o Major Olivaldi, que era para estar aqui hoje, mas parece que não pôde vir. Então, a questão de anilha é uma questão muito mais profunda, que deve ser discutida com mais profundidade e que tem várias percepções que não foram colocadas aqui. Outra coisa, o CONAMA aprovou uma medida regulamentar para todos os estados do país, depois da Lei Complementar 140, que deu competência aos estados, que se faça hoje o exame de DNA para alguma das espécies, que são 98%, segundo o debate lá na CTBio, 98% do tráfico. Então a questão aqui, eu acho que o debate não é tráfico. A questão aqui ela é meramente ideológica, ela é meramente filosófica, do animalzinho presinho ou do animalzinho solto. E aí peço que tenham muita cautela, porque se a gente for aqui discutir só ideologia e filosofia, o país já está um pouco cansado e está bastante dividido por causa disso. Vamos prestar atenção nas questões técnicas, eu acho que é o mais viável. Pela ordem, nós temos os últimos três, aquele senhor e vocês dois. Meu nome é César Melo, sou aqui de Brasília e sou filiado à Sociedade Brasiliense de Ornitologia, que é uma entidade ligada à Federação Ornitológica do Brasil. Nós criamos nosso segmento, não é canário nativo, é canário oriundo há mais de 500 anos das Ilhas Canárias. E eu vou fazer apenas um comentário sobre a justificativa do PL. Manter canário em cativeiro é cruel, é imoral. Cruel será eu soltá-los, porque eu estarei condenando à morte. E pior, imoral é o meu legislativo brasileiro aprovar uma lei que me fará criminoso por ter que soltá-lo na... Senhor presidente, senhores deputados, desde 2008, essa casa vem acolhendo o pleito dos ornitólogos através da Frente Parlamentar Passarinheira. Desde então, o que os produtores pedem é a legalidade das anilhas, e a seriedade em relação à fiscalização do IBAMA. Nada mais do que isso. Vários deputados já passaram à frente e acompanharam junto ao IBAMA, pedindo que acabasse a negligência e que houvesse a desburocratização em relação da questão das anilhas. Esses produtores vêm há muito criando pássaros da maneira mais correta e mais séria possível, porque tratam esses animais como se fossem os próprios filhos. E não há sensibilidade pelos fiscais do IBAMA, pelos agentes de inspeção, que simplesmente vão até seus criatórios e não consideram várias questões apresentadas por eles em relação ao criatório. Como zootecnista, e tendo visitado vários criatórios em todo o país, os criatórios do Paraná principalmente, está aqui o Nelson, um antigo amigo, venho dizendo a vocês que essa casa vem debatendo com o IBAMA e pedindo seriedade, moralidade em relação às questões das anilhas desde 2008. A questão das anilhas é uma questão da Polícia Federal, concordo com todos aqui. Quem estiver ilegal, que pague por isso. Mas não vamos punir quem quer trabalhar de uma maneira séria, correta e é criador. São geradores de impostos, são geradores de empregos, na sua grande maioria, promovem um excelente trabalho, promove o cruzamento de raças
e de espécies que poderiam estar em extinção no Brasil, e eles vêm mantendo. E quando esses animais são apreendidos pelo IBAMA, chega a faltar, inclusive, a comida para mantê-los. O IBAMA não tem condição mais de manter esses animais apreendidos. Nós precisamos dar apoio total a esses criadores. Muito obrigado. Senhor presidente, nosso deputado Rodrigo, sempre prefeito de Bauru, na sua pessoa, cumprimento todos os demais componentes da mesa que organizou os trabalhos, os parabenizo. Eu gostaria aqui, nessa oportunidade, já finalizando as falas, destacar e parabenizar na pessoa do Sebastião Roberto, diretor da Cobrap, e do José Carlos Onego, presidente atual da Federação Brasileira dos Criadores de Pássaros, o trabalho realizado pelas entidades federativas, associativas, entidades do terceiro setor, que sempre foram parceiros do poder público e sempre desvalorizados nesse sentido. Essas entidades que sempre organizaram a sociedade civil, os criadores de pássaro, de modo a manter os cadastros sistematizados, atualizados, para que isso ficasse à disposição do poder público para fiscalização, e foram sempre muito desvalorizados. A gente percebe aqui hoje que a presença da sociedade civil organizada para os debates desse PL se faz possível pelo trabalho dessas entidades. São entidades em números centenários, em números, tratando-se aí do período de existência, entidades cinquentenárias que lutam para manter o seu quadro associativo atualizado, que lutam para manter os seus funcionários em dia e são pouco valorizados como parceiros do poder público para manter essa atividade organizada e atualizada. Então, parabenizo o Sebastião da Cobrap, o José Carlos Onego da FEBRAPS, e na pessoa deles estendo a parabenização a todas as entidades que se mobilizaram para que pudéssemos estar aqui hoje. É fato, todo mundo sabe, que o cadastro que hoje é administrado pelo IBAMA, o CISPAS, que regulariza aí os passeriformes da Ordem Silvestre, foi criado ao longo de décadas pelas federações, pela FEBRAPS, pelas associações, mantido atualizado. O IBAMA assumiu isso no mesmo modelo, no mesmo padrão, e é com isso que hoje ele consegue manter organizada a nossa categoria. Então, eu quero destacar o trabalho dessas entidades, parabenizar as federações e os clubes e que sejam aí sempre os parceiros do poder público para a gente manter a nossa atividade sempre forte e unida. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu indago aos expositores se querem complementar alguma das informações. Não? Rodrigo, para você novamente, que eu tô buscando muita ajuda em você, porque a classe, ela é pichada por esse tipo de ação e contravenção. Hoje nós temos aves que têm um banco genético cadastrado em um laboratório totalmente confiável, idôneo. Então eu hoje acredito que nós nem precisamos de anilhas mais para bicudo. Bicudo hoje, nós podemos comprovar que ele foi criado em cativeiro, ele tem seu pai e sua mãe totalmente em minha casa ou em a casa de algum amigo meu, pelo sangue. Então hoje nós já temos genotipagem, nós já temos comparação de pai e mãe, nós já temos um trabalho totalmente, e eu acho que isso pode te ajudar em algum trabalho para nos fortalecer. E o que nós queremos é não te dar trabalho, a gente legalizar a nossa criação e com tudo isso a gente eliminar esses criadores que picham a gente e deixam a gente nessa situação que encontramos hoje. E uma ajuda também com o pessoal da Polícia Ambiental, porque tá difícil, meu CPF já era. Obrigado. Nós já encerramos. Eu quero só dizer que deixar um agradecimento especial aqui ao deputado Carlos Gomes, que foi o proponente dessa audiência pública, dizer que todas as observações que foram feitas aqui serão levadas em consideração pela relatoria do projeto. O projeto não está em discussão em plenário, o projeto não tramita em regime de urgência, o projeto ainda está dentro de comissões. Então, nós vamos levar ao conhecimento da relatoria todas as questões que foram colocadas aqui. Eu acho que ficou evidente que o Brasil precisa separar o criador profissional do traficante
que deixou um rastro aí de destruição em relação a algumas espécies e que vira e volta e meia a gente ainda tem problema com o pessoal que vai com Arapuca no meio do mato, enfim, separar as duas situações. O tráfico de animais no Brasil ainda existe, tá? É algo forte que eu acho que a Câmara dos Deputados tem que agir do ponto de vista de combater o tráfico, até para moralizar a situação, onde hoje você tem aqui criadouros registrados, enfim, com toda a situação, e que muitas vezes acabam sendo colocados na mesma situação do traficante. Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao projeto aqui, o projeto da deputada Sheridan. Existe relator nomeado em relação a isso. Apenas um dos convidados não está aqui presente, que é o IBAMA. O IBAMA foi convidado e não está com nenhum representante aqui presente. O IBAMA, tá? E eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada essa reunião. Agradeço mais uma vez a todos os expositores.